Meus queridos irmãos, bom dia de novo. Espero que todos estejam bem, espero que todos tenham tido uma boa noite de sono. Espero que todos estejam concentrados nesse momento. É um momento de grande responsabilidade, sim. Também é um grande privilégio. Eu estou agora oficialmente auxiliando aqui os trabalhos da igreja, dentro daquilo que for possível, que o Senhor nos direcionar. Hoje coube a mim a responsabilidade de trazer a reflexão na palavra do Senhor. Para isso eu gostaria de convidar os irmãos a abrir as Bíblias no livro do Gênesis, no capítulo de número 22. Gênesis, capítulo 22, onde eu lerei do verso 1 até o verso de número 14 apenas. Assim diz a palavra do Senhor: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele lhe respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças. Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até os dias de hoje: no monte do Senhor se proverá. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelo teu cuidado constante na nossa vida, Pai. Muito obrigado porque de fato o Senhor é o Deus de toda provisão, Pai. O Senhor é o Deus que proveu para nós salvação, Pai. De um tal modo que hoje não só nos é requerido, não só é uma obrigação nossa, Pai, de oferecer esse culto, mas é um grande privilégio para nós saber que só temos condições de oferecer esse culto ao Senhor, porque é o Senhor quem nos salvou, o Senhor que nos chamou, o Senhor que nos tornou seu povo e nos capacita, Pai, a Ti adorar, a Ti oferecer, Pai, esse culto. Nós fazemos todas essas coisas
única e exclusivamente confiados no sacrifício do teu Filho unigênito, Jesus Cristo. Que o Senhor abra, portanto, a nossa mente e o nosso coração para o correto entendimento, Pai, dos teus ensinamentos, para que aprendamos aquilo que o Senhor quer que nós guardemos para frutificar. É assim que nós te oramos. Amém. Meus queridos irmãos, há um desafio constante na nossa vida, que é fazer as coisas de Deus de acordo com aquilo que Deus espera da gente. Eu não sei quantos fazem essa avaliação cotidianamente. Eu não sei quais dos irmãos vive com essa pergunta redundando na cabeça, que não, será que eu estou fazendo o que eu tenho que fazer do jeito certo, do jeito que o Senhor espera de mim, ou eu só estou fazendo o que eu tenho que fazer porque eu me acostumei com o dia a dia, porque eu me acostumei de fato com essa postura, com esses conceitos, com essas ideias, com esse padrão, e é isso aí, vamos para a igreja porque vamos para a igreja, sabe? O nosso culto ele é simples e isso é muito bom, porque imagina você cultuar como se cultuava, por exemplo, em Israel, nos moldes do Antigo Testamento. O culto era complicado. Nós vimos isso aqui durante a semana. Mas essa simplicidade, se a gente não se fizer atento, ela pode nos roubar o principal, que é um coração focado, um coração entregue, um coração derramado ao nosso Deus. E graças a Deus que o Senhor provê para nós, na sua escritura, sim. Se a gente for olhar no Novo Testamento, a gente vai ter de um aspecto bem técnico, bem teológico, Paulo desdobrando esse ensino, mas nós temos também no Antigo Testamento, nas narrativas, a prática disso. Como é que pode alguém ter um coração entregue? Como é que pode alguém, conhecedor de Deus sim, servo de Deus sim, crente, ser aprovado pelo próprio Deus? Essa pergunta ela redunda muito na minha cabeça, porque obviamente nesse momento de seminário, nesse momento de conclusão de curso, nesse momento em que o meu trabalho ele é necessariamente serviço ao Senhor, e fazer um trabalho bem feito não significa meramente ser aceito pelas pessoas, mas servir ao Senhor adequadamente. Isso constantemente me assola, eu sou confrontado, e certamente os irmãos no serviço da igreja diante do Senhor, na consistência e no desenvolvimento do ministério de cada um aqui, porque afinal de contas não existe uma hierarquia no serviço, só existem os papéis dentro da igreja. Em algum momento os irmãos também certamente devem fazer essas análises e fazer, rapaz, será que eu estou fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça com a qualidade, com o padrão divino? E de muitas formas que esse texto ele pode nos ensinar, eu consistentemente sou impactado e quero dividir isso com os irmãos, sobre como Abraão ele é o servo aprovado diante de Deus. Ele simplesmente é aprovado, é isso que o texto fala, nós lemos isso, nós conhecemos a história, nós nos acostumamos com a história, mas como de fato Abraão ele se tornou esse servo? O que é que ele fez aqui de tão contundente para que o Senhor se revelasse e dissesse a ele, eu te aprovo, você não precisa mais fazer isso, eu já assino a qualidade do seu serviço? Porque afinal de contas, se nós formos capazes de entender estas questões, nós seremos capazes também de aplicar esses princípios na nossa vida, e aplicando esses princípios na nossa vida, diante do Senhor, nós também seremos aprovados. Para isso, nós primeiro precisamos passar um panorama rápido pelo livro do Gênesis, o livro dos começos, o livro que conta o início. Muitos inícios da história da redenção estão aqui presentes no livro do Gênesis. Primeiro de todos, o início da história da humanidade. Nós também temos o Senhor, a partir de Abraão, iniciando a nação de Israel.
nós temos o Senhor iniciando a sua revelação. Nós temos também os ímpios iniciando a sua perseguição à autenticidade das Escrituras. Existe uma questão teológica onde alguns estudiosos eles tentam descredibilizar a autoria de Moisés no livro do Gênesis. Eles tentam tirar o crédito de que de fato foi Moisés o que escreveu, mas graças a Deus nós temos estudiosos sérios que seriamente, sem jeitinhos, eles se lançaram às Escrituras a fim de encontrar evidências de que de fato foi Moisés que escreveu o Gênesis. E são evidências muito curiosas, porque a primeira evidência é uma evidência cultural muito peculiar, muito simples. Eu não sei se os irmãos já prestaram atenção nesse detalhe, mas no Antigo Testamento existe um padrão onde a história é contada. Os hebreus eles tinham uma forma muito específica de contar as histórias, diferente da nossa, inclusive. Porque nós, quando vamos contar uma história, nós nos preocupamos com os aspectos da poesia da história, né? Era um belo dia de sol, e de repente veio um vento oriental e soprou. E de repente, ao sentir aquela leve brisa, o personagem principal, o nosso herói, ele... Nossa, há um chama... Não é assim que a gente conta heroicamente as histórias? Mas não, aqui o hebreu não. Ele não está preocupado com isso. O hebreu ele está preocupado em contar o que era importante para o que ele precisava comunicar. Afinal de contas, toda a literatura do povo precisava comunicar Cristo, a necessidade de Deus, o Messias que viria. Então, todas as vezes que for ler uma narrativa na Bíblia, preste atenção nesse detalhe. É como se o autor ele adicionasse uma informação. É como se ele viesse contando já o que ele estava contando e depois, tu já sabia tudo isso? Toma uma coisa nova. Guardou? Presta atenção nisso aqui. E mais isso. É sempre uma adição. Perceba. Volte seus olhos para o texto, no verso primeiro. Depois dessas coisas. Ele adiciona ali, depois dessas coisas. Então, ele já está dizendo que aconteceram coisas antes. E depois dessas coisas que aconteceram, pôs Deus a Abraão à prova. E lhe disse. E este lhe respondeu. Acrescentou Deus. Percebe? Existe um padrão de informações que vão sendo adicionadas. E é muito importante saber disso, porque é justamente essa característica que vai dar segurança para que a gente confie e descanse, na verdade, que Gênesis, ele é da autoria de Moisés. Sabe como? Vá lá no Êxodo. Abra sua Bíblia no Êxodo, capítulo 1, verso 1. Achou? Aí você vai ler aí, e na nossa tradução vai ter escrito, são estes os nomes dos filhos de Israel, não é assim? Contudo, quando nós vamos para o hebraico, para o original, não é assim que o texto está escrito. Isso não é um erro grave, tá? Isso aqui é uma tradução que é para facilitar a nossa leitura do texto. Mas quando nós vamos para o original, está escrito assim, e são estes os nomes dos filhos de Israel. Agora, volte para o finalzinho de Gênesis, capítulo 50, volte a página aí. E vamos ler, eu vou ler rapidamente aqui, do verso 22 até o fim, e vou continuar a leitura no livro do Êxodo, tá? José habitou no Egito, ele a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração. Também os filhos de Maqui, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos, eu morro,
Porém, Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José, da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. E são estes os nomes dos filhos de Israel, que entraram com Jacó no Egito. Percebe? É uma continuidade do texto. E aí talvez você esteja se perguntando, tá, mas por que é que Moisés não fez logo um livro só e resolveu, né? É porque o objetivo de Moisés, aqui, em um primeiro momento, era narrar a origem do povo, até que o povo chegasse no Egito. O Êxodo, ele tem esse nome, porque ele narra exatamente o momento histórico da saída do povo do Egito. E aí talvez você esteja se perguntando, ok, faz sentido, mas e quando é que esses livros foram escritos? Como é que Moisés sabia dessas coisas? Ora, no Êxodo, vocês vão poder perceber e olhar depois, que o Senhor, ele dá uma ordem para Moisés e manda Moisés anotar necessariamente, mas escreve estas coisas, para que as gerações futuras, elas possam ler e saber todas essas coisas que aconteceram. Então, durante os 40 anos que o povo passou peregrinando, eles não passaram simplesmente caminhando e murmurando e Deus tratando o povo, não. Eles passaram esses 40 anos, além de fazendo todas essas coisas, desenvolvendo-se. E Moisés, além de liderar o povo, ele também obedecia àquilo que o Senhor mandara ele fazer. Então, quando nós olhamos para o Gênesis, nós não temos simplesmente mais uma narrativa de histórias que servem para colocar ali alguns princípios na mente do povo, como alguns tentam alegar. Não. No Gênesis nós temos o registro da história da humanidade e de como a terra foi criada e de como a terra se desenvolveu e foi se desenvolvendo, ao passo que em um determinado momento o Senhor decidiu que era a hora de começar a levantar o seu povo. Então ele chega para Abraão e faz: Abraão, é o seguinte, 2 pontos, pega tudo que tu tem, afasta de todos os teus parentes e vai embora daqui. Vai, para onde? Vai. Para onde eu mandar o teu nariz apontar, tu aponta o teu nariz e vai. E aí, Abraão sai, ele recebe a promessa de que dele seria gerada uma grande nação. Nós conhecemos a história, mas, Senhor, estou ficando velho, minha mulher está ficando velha, já faz um tempão que o Senhor prometeu. Aí ele vai ali, tenta dar um jeitinho, se deita com Agar, gera Ismael. A gente tem aquela crise dentro da casa, ele manda a mulher embora com seu filho, leva Ló com ele, desobedece o Senhor. Depois ele ainda tem aquela situação com Abimeleque. Ele não diz exatamente ali qual era a sua relação, seu parentesco. Aí o Senhor se revela em sonho e vai embora daqui, que você trouxe maldição para a gente. A gente reconhece você como um homem do Senhor, mas você trouxe maldição para a gente. E aí, depois dessas coisas acontecerem, depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Finalmente, depois de todas essas coisas, pôs Deus Abraão à prova. E o Senhor pôs Abraão à prova de um jeito muito duro. Porque antes de entrar no texto, eu queria chamar você a refletir na complexidade dessa ordem, no dano consistente nessa ordenança do Senhor. Era o filho da promessa, era o filho da velhice, era a criança que provavelmente alegrava o lar. Afinal de contas, vocês sabem como é que é uma criança. Um menino dentro de uma casa é uma aventura, mas uma casa sem um menino é uma tristeza.
Então, de repente, o Senhor chega para ele e faz: olha, faz o seguinte, vai lá, pega esse teu menino aí, teu único filho, e sacrifica ele para mim. Mas nem aí não, tá? Tu vai pegar esse menino, vai com ele até o monte que eu vou te mostrar e resolve aí para mim. Pronto, é isso. E aí, como é que no desdobramento dessa história nós podemos perceber características de um servo aprovado? Eu separei hoje para a nossa reflexão 3 características de um servo aprovado diante do Senhor. Em primeiro lugar, o servo aprovado, ele obedece incondicionalmente. Volte seus olhos para o texto. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e esse lhe respondeu: eis-me aqui. E acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Percebam que Abraão, ele não titubeou, ele não pensou 2 vezes. Nós não temos anotado aqui na história a reação de Abraão, uma reação negativa. Nós temos anotado na história uma reação imediata. Quando Abraão recebeu o comando, ele fez: tá bom, estou indo. O Senhor deu uma tarefa para mim, eu vou executar essa tarefa. O que é que ele fez? Ele planejou a tarefa, ele se muniu dos recursos, preparou o jumento, separou o japazes, rachou a lenha, chamou o menino e fez: vamos. E eu gostaria que, além de perceber isso, você também parasse para refletir o tempo que Abraão teve para pensar no que ele tinha que fazer enquanto ele estava se preparando. Eu tenho que rachar uma lenha aqui, eu vou pegar a lenha, vou tocar fogo no meu filho, ó, a madeira, a lenha. Quando eu acabar isso aqui, tem que pegar o menino, o jumento, porque tem que sacrificar. Pegou o jumento, chamou os seus servos, não disse nada. Veja que em nenhum momento os servos sabiam de fato o que é que ia acontecer. Não tem essa conversa. Se você olhar mais na frente do texto, ele diz: olha, esperem aqui, porque eu e o menino vamos adorar e depois voltaremos. Seja lá o que isso signifique. Então, Abraão, ele prepara tudo que ele tem que preparar, ele começa a fazer o que ele precisava fazer, e mesmo diante de uma ordem absurda, mesmo de uma ordem difícil como essa, ele tinha 2 certezas. Uma: quando Deus manda, a gente tem que obedecer. 2, o que Deus promete, Deus cumpre. Como assim? Ele já tinha aprendido, com as experiências que ele tinha tido antes, que não dava para não fazer aquilo que o Senhor requeria dele. Ponto pacífico. Ele já tinha inclusive sofrido o dano de levar Ló consigo, e ele fez: ó, abençoei aí, ó, mas deu problema, não dá para ser assim. Então, quando Deus manda, tem que fazer. E Deus também tinha prometido que através daquela criança ia ser dada continuidade a uma grande nação. E ele conhecia Deus a ponto de saber que Deus não mentia, e Deus não desdizia. Então vamos. A reação dele é a seguinte: vamos. Meus irmãos, diante das coisas que o Senhor coloca para a gente fazer e que se apresentam difíceis, quantas vezes a gente não para pensar e fazer assim: espera um pouquinho, mas Senhor, não dá para dar um jeitinho diferente, não dá para não fazer exatamente assim, não.
Ó, vai fazer do mesmo jeito. Vai resolver. E aí, o Senhor vem e trata o nosso coração. E aí Deus pergunta para a gente: você vai a pé ou você vai de peixe? Não é assim? Nós muitas vezes não lidamos com o Senhor tentando barganhar, tentando ajeitar um pouquinho, não em desobediência, é verdade. Eu não vou dizer aqui que nós nos rebelamos contra o Senhor. Mas muitas vezes, quando o Senhor coloca as suas demandas para nós, a gente pega e faz: mas Senhor, só isso aqui? Não, com Abraão não foi assim, ele só foi lá fazer. Ele simplesmente obedeceu de forma incondicional. O servo aprovado do Senhor o obedece, independente das circunstâncias. Mas para obedecer, independente das circunstâncias, o servo aprovado do Senhor, ele precisa ter uma firme convicção. Uma firme convicção. A partir do verso 4, o texto anota para nós que ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Agora nós caminhamos um pouco mais na história, e tendo Abraão sofrido toda a preparação para poder viajar e fazer o que ele tinha que fazer, quando não tinha mais o que fazer, só restava ir. E o texto narra que essa viagem durou 3 dias. Eu não sei quantos aqui tiveram já a oportunidade de ser atleta de alguma forma na escola, ou treinando em algum lugar, não sei a vivência. Ou se já tiveram a oportunidade de acompanhar alguém próximo que é atleta ou que compete de alguma forma, seja em uma modalidade coletiva, seja em um campeonato escolar de disciplina mesmo. Hoje em dia é muito comum nas escolas fazer essas matérias, competição de ciências. Um atleta, quando ele não tem mais o que fazer, ele só tem que beber a amargura de esperar a chegada do seu momento. É a pior parte, meus irmãos. Eu fui atleta, eu tive a oportunidade, eu sou professor de educação física, então eu tive a oportunidade de conduzir um time, eu já tive a oportunidade de treinar pessoas individualmente. E não tem momento pior, até como treinador mesmo, que a hora de a gente fazer assim, ó, tá tudo pronto, agora é só esperar começar. É tenso, é difícil. Se você não tem essa experiência, eu quero chamar você a recordar o momento que você se preparou para ter uma conversa muito difícil. Aí você se preparou antes, preparou os seus argumentos, se revestiu dos ensinos do Senhor para dar um bom testemunho, pensou, fez um cronograma das possíveis reações daquela pessoa. Se eu falar nesse tom, vai dar errado. Se eu não falar isso aqui, vai ser uma omissão minha. Eu preciso ser duro, mas eu não posso magoar. Pronto, é isso que eu tenho que fazer. O resto é o Senhor que vai conduzir esse momento. Agora é só esperar uma semana inteira que falta para que eu chegue aqui e vá tratar esse problema com essa pessoa. A angústia é a mesma. É o mesmo sentimento. É uma crise. Pronto, era como Abraão estava nesse momento. Ele fez o que ele tinha que fazer, preparou a viagem, pegou ali uns 2 caboclos fortes para poder ali conduzir, levar o peso das coisas, vamos. Vamos. E vamos. Vamos. E vamos de novo. Eita, ali é o monte ali, ó. Vamos. Vamos. Porque o Senhor mandou, vamos. E ó, tô indo. Vocês esperem aqui, porque eu vou ali resolver o que eu tenho que resolver. Depois a gente vai voltar e vai dar tudo certo. Ele olhou para a grande dificuldade. Ele olhou para
a grande incerteza, ele olhou para a grande crise e fez: vai dar tudo certo, porque foi o Senhor que mandou fazer, é o Senhor que está conduzindo, e diante daquilo que eu já conheço da parte do Senhor, certamente lograrei bom êxito naquilo que o Senhor me mandou fazer. Seja isso muito fácil, seja isso muito difícil. Ora, é muito interessante olhar para esse texto, nós, nos nossos dias, tendo a Bíblia completinha. Porque aí a gente olha para Hebreus, aí Hebreus lança a luz sobre todos os eventos do Antigo Testamento e faz: olha, foi pela fé que Abraão creu, que o Senhor, ele já dá a solução da cabeça de Abraão. Lembrem que nesse dia não tinha o resto da Bíblia. Abraão creu que o Senhor que o mandara sacrificar o seu próprio filho era poderoso o suficiente para que, se necessário fosse, até a ressurreição do seu filho, o Senhor haveria de prover. Mas uma coisa é conhecer a teologia, outra coisa é se fazer convicto na teologia e ir como ele foi. Outra coisa é derramar o coração e depender completamente do Senhor. Se no primeiro momento ele obedece, se um segundo momento ele reafirma a sua certeza, nós vamos ver agora na continuidade da história uma completa dependência de Abraão. E essa dependência, mais do que tudo, meus irmãos, ela é, eu creio assim, pensando humanamente, ela é atestada antes do momento do sacrifício. Porque a história mostra para nós que ele pega o menino, dá a lenha para o menino carregar, pega o fogo, cutelo e vai. E agora Abraão e o seu filho estão caminhando para o momento onde Abraão iria sacrificar o seu filho. E aí a história vai continuando, e é óbvio, pela cultura, nós não temos detalhes, mas eu fico imaginando a cena, como eu fui ensinado a imaginar a cena. Tá ali os dois caminhando, e aí Isaac faz: meu pai? Veja só, licença, porque né, a gente imagina que no tempo patriarcal tinha uma reverência diferente, né, era um jeito de conversar diferente, um jeito pomposo. Licença, eu imagino muito a nossa cultura aqui do interior, sabe? O povo matuto, brabo. Meu pai, licença, estou carregando a madeira aqui, o senhor tem um fogo, o senhor tem um martelo, cadê o cordeiro? E ainda imagina mais assim, a gente já está andando aqui faz uns 3 dias, esquecemos o cordeiro, aí a gente vai voltar, tem alguma coisa que eu não estou sabendo, e aí? Aí eu imagino agora Abraão. O Senhor proverá, meu filho. O Senhor proverá, meu garoto. E essa pergunta ela é muito interessante, porque ela mostra para nós que Abraão ele cumpria ali o seu papel de chefe da casa. Ele ensinava ao seu filho como é que se adorava ao Senhor, ao passo que o menino, sabendo que ia adorar ao Senhor, ele foi capaz de perceber o que é que estava faltando. O filho de Abraão sabia como é que tinha que fazer. Tem que ter madeira, tem que ter fogo, tem que ter o cordeiro. Isso é uma evidência de que ele sabia como é que se fazia para cultuar o Senhor. Fecha essa aspa,
Vamos seguir a história. O texto nos mostra que, finalmente, eles chegaram ao lugar que Deus havia designado, e aí Abraão edificou um altar, e sobre ele dispôs a lenha, e amarrou a Isaque, o seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E o texto anota para nós que o Senhor não simplesmente enviou o cordeiro, mas mostra que Abraão, ele obedeceu até onde foi necessário obedecer. E o texto nos diz que ele de fato ergueu a mão, ele estava pronto para desferir o golpe sobre aquela criança, aquele jovem. E aí finalmente o Senhor aparece e o socorre e faz: segura, Abraão, não faça isso. Eu já tenho provas o suficiente de que você ama mais a mim do que ao teu filho. Eu tenho provas o suficiente de que a centralidade da sua vida é o serviço a mim, é a obediência a mim, é ser aprovado diante de mim. Pode preservar a vida do seu filho. Não faça isso. Aí Abraão olha para o lado. A gente se acostuma com essas histórias, meus irmãos. A gente lê essas coisas como se fosse história para botar a criança para dormir. Não. Foi assim que o Senhor preservou o seu povo. É debaixo da plena comunhão e obediência ao Senhor que a nação de Israel foi levantada. Os frutos da caminhada com o Senhor são frutos colhidos debaixo de uma obediência em tempos extremamente críticos. E isso tem muito mais a ver com a nossa vida do que nós somos capazes de perceber em um primeiro momento. Até do que eu mesmo sou capaz de dividir com os irmãos aqui e de assimilar. Ora, naqueles dias, o que estava em xeque diante da centralidade da vida de Abraão era o seu filho, poderia ser o seu filho, mas nos nossos dias, o que está em xeque na nossa vida? O que pode tomar a centralidade da nossa vida? Nós temos aqui um ensino muito belo, muito sutil, até poético, até heróico, como nós gostamos das histórias, até isso é contemplado. Nós temos aqui o Senhor mostrando que vale a pena confiar nele e que vale a pena segui-lo. E que aquele que obedece ao Senhor, aquele que faz o que o Senhor requer, jamais será desamparado. Aquele que chora enquanto planta, volta com júbilo. Meus irmãos, ser aprovados diante de Deus é difícil, mas em Cristo é possível. Ser completos diante de Deus é difícil, mas em Cristo e somente em Cristo é possível. Abraão creu e foi aprovado. Nós precisamos crer e seremos certamente aprovados. Porque a nossa fé, ela não depende do nosso movimento ou do nosso braço, mas ela já está garantida em Cristo, que derramou do seu Espírito em nós e nos capacita a crer e a fazer aquilo que o Senhor requer de nós. Ora, o que é muito caro para nós? Não sei, eu não sei o que é muito caro para você. Eu sei o que é muito caro para mim. Eu sei como o meu coração, ele é tentado a colocar outras coisas que não sou eu como centro. O que é muito caro para você? Como você é tentado
Como a cobiça do seu próprio coração te afasta ou tenta te afastar de Deus? O que o Senhor está requerendo de você? Afinal de contas, nós sempre sabemos aquilo que precisamos fazer. O Espírito do Senhor sempre nos impacta. Nós sempre somos conduzidos. A gente sempre sabe. Se há de fato relacionamento com Deus, se houve de fato conversão, se o Espírito de Deus habita em nosso coração, nós sempre sabemos aquilo que precisa ser tratado, aquilo que precisamos fazer, como devemos fazer o nosso serviço e como temos falhado nisso. Ora, e se Deus não mandasse o cordeiro? Não importa, porque Deus mandou. A disciplina que regia Abraão era uma disciplina absoluta. O que precisava ser feito, seria feito. Afinal de contas, todas as vezes que Abraão julgou que dava para fazer um jeitinho, e veja que ele deu muitos jeitinhos ao longo do tempo. Abraão obedeceu o Senhor, mas sempre dando um jeitinho. Ele deu um jeitinho porque ele queria o filho, ele deu um jeitinho porque ele foi levar o sobrinho, ele deu um jeitinho porque ele tinha medo do rei, então ele, não é minha esposa não, é minha irmã aqui. Ele sempre deu um jeitinho e ele sempre colheu a consequência desse jeitinho. Ele sabia que não tinha uma forma diferente. Ora, quando nós olhamos para esse texto com essa perspectiva, a Bíblia ensina para a gente de forma prática o que é que Deus espera de nós. Obediência. Obediência. Foi por causa da desobediência que o pecado passou a fazer parte da nossa história. Foi por causa da desobediência que o povo de Israel constantemente precisou ser disciplinado pelo Senhor ao longo da história. É por causa da desobediência que nós muitas vezes nos quebramos, no sentido quase que literal da expressão. É obedecendo que nós somos capazes de nos reconciliar. E nós só somos capazes de obedecer e de atinar para essa necessidade. Porque o próprio Deus já derramou a sua salvação na nossa vida. Nos vivificou e nos converteu e aplicou o seu Espírito em nós. Nós só somos capazes de obedecer porque Jesus Cristo, Ele se moveu em nosso favor primeiro. Nesse sentido, amar o próximo, dar outra face, tomar a cruz, negar os nossos planos, fazer os ajustes necessários na nossa vida, eles não podem ser mais encarados como uma dificuldade ou como um empecilho, mas eles precisam, essas demandas precisam ser encaradas como um grande privilégio. Nós só somos capazes de precisar fazer essas coisas porque nós somos salvos. Porque o nosso principal e capital problema, ele já foi perfeitamente tratado. Nós temos garantias eternas de que o nosso trabalho, ele não é vão. Afinal de contas, se você abrir a sua Bíblia, lá no final do Apocalipse, capítulo 21, nós vamos ter o próprio Senhor dizendo para nós: olha, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Todas essas palavras que eu te digo aqui são fiéis e verdadeiras. Anota. Foi o Senhor que disse: eu vou preparar-vos lugar. Quando eu vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei. Foi o Senhor que disse: eu vou fazer de você o pai de uma grande nação.
incontável nação, numerosa nação. Assim como Abraão confiou nas promessas que lhe foram concedidas. Meus irmãos, nós precisamos confiar nestas coisas. E aí, confiando nessas coisas, a nossa mente será tranquilizada. Os nossos anseios serão tratados. O nosso coração descansará. E nós serviremos ao Senhor de maneira aprovada. O servo aprovado diante de Deus, ele obedece. Ele confia. E ele depende. Que o Senhor nos capacite. Que o Senhor nos dê condições de ser aprovados simplesmente diante dele, porque assim importa. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor tem nos sustentado. Muito obrigado porque o Senhor nos desafia, Pai. Mas o Senhor nos dá o Senhor mesmo como um exemplo perfeito, Pai. O Senhor nos mostra como o próprio Cristo confiou na palavra e se guiou pela palavra, Pai. O Senhor nos mostra como esses homens ao longo da história fizeram aquilo que precisava ser feito e foram recompensados positivamente, Pai. Não com ouro, não com bens, mas com a resposta acolhedora do Senhor, Pai. Uma resposta que dizia: você é meu filho, venha até mim, eu te comprei, eu te salvei. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor nos dá convicção de que somos teus filhos, amados, salvos. Ah, Senhor, é um grande privilégio de fato descansar nesse sentido, Pai. Que nunca, jamais o nosso coração se esqueça dessa verdade. Que nunca, jamais o nosso coração ouse buscar confiança em outra coisa que não no Senhor, Pai. Seja o Senhor a nossa referência. Seja o Senhor, continue sendo o nosso Deus, Pai. É em nome de Cristo que te oramos. Amém.